as minhas condições cada vez mais piorava, porque eu comecei a perder a minha identidade, porque nessa fase de 16 anos para 17, eu conheci um jovem rapaz que era filho de coronel e ele então ofereceu o seu conforto da casa, a sua amizade, era uma pessoa que gozava de um certo status e frequentando a casa dele, eu pude ali ver que ele era também usuário de drogas e praticava feitiçaria de um segmento religioso afro, e daí ele conseguiu me convencer que eu deveria frequentar o candomblé para ter relacionamento com ele, porque não podia ser de outra religião. E aí ele pega uma navalha e corta meu corpo e eu fico ali. E passei a servir aquele terreiro com a minha vida mesmo. Saía para tudo quanto era canto que eles queriam. E dali para frente eu me torno homossexual, usuário de drogas, e quando a situação ficou tão complicada, eu já não tinha mais condições de chegar dentro de casa. Eles deram um alinhavo no nariz, alinhavaram a minha perna, vai morrer mesmo para que dar ponto bonitinho, direitinho. Porque eles deram aquela alinhavada e me deixaram. Vai morrer, está perdendo o líquido encefálico, está todo inchado, cabeça já cheia de hematomas, o pescoço e a cabeça já estava uma coisa só. Não vai dar para salvar, esse aí não tem mais jeito. Eu fiquei 33 dias sem poder falar, comer, chorar, sorrir e dormir, porque eram muitas dores, 24 horas, que só era controlada por remédio forte, mas ele já havia dito que chegaria num ponto do processo que a dor não ia mais ser sanada por medicamentos, mas que eu tinha que aguentar. Então, o que aconteceu é que quando eu estava prontinho para ir para a igreja, para agradecer as orações, eu ia bem devagarzinho, que estava 10 quilos mais magro, já era magro assim, perdi 10 quilos. 2 homossexuais chegaram na minha casa. João, vamos para a boate. Viemos aqui para buscar você. Ah, meu amigo, você sofreu tanto. Você merece se divertir para esquecer o que você passou. E eu, na carne, na cegueira, aceitei. Queridos irmãos, eu estava ali pensando nesse texto, meditando nele e pensando assim, meu Deus, no tempo em que esse salmo foi escrito, ele certamente ainda não havia a palavra lixão. Essa palavra lixão está em moda agora, né? Porque a gente está vendo aí tanto lixo. Então, o lixão lá de Gramacho, o lixão. Então, na verdade, eu quero hoje contar um testemunho para vocês que esse homem, eu faço parte desses que estavam dentro do monte de lixo. Monte de lixo. Está aí o versículo 7, né? Isso, deixa ali esse versículo. Então, eu não estava dentro de um saquinho de lixo na pia de uma casa. A minha situação estava de um jeito que eu não estava mais dentro de uma lata de lixo no portão de uma casa, esperando o carro do lixo passar. A minha condição humana estava tão difícil, que eu não estava mais, nem mais dentro de uma caçamba de lixo, no início de uma rua, numa comunidade, num morro qualquer do Rio de Janeiro, e as pessoas descem e jogam suas saquinhos de lixo naquela caçamba para o caminhão levar. Eu já estava numa condição que a minha vida estava dentro de um lixão mesmo, porque da forma como eu estava vivendo, não agradava a Deus. Eu tinha, inclusive, aqui está falando que Deus pega esse homem, tira do lixo, o faz assentar com os príncipes do seu povo. E isso me emociona nessa noite, e sempre me emocionou a cada vez que eu dou o meu testemunho em tantos outros lugares, porque eu tinha um misto de um sentimento dentro de mim. Uma hora eu me sentia muito envergonhado em passar em frente a uma igreja ou olhar um crente andando na rua com a sua Bíblia. Eu sentia vergonha porque eu sabia que a condição que eu vivia, eu estava muito longe de chegar até perto de um crente, porque
Eu tinha um reconhecimento dentro de mim que os crentes, eles viviam uma vida que agradavam a Deus e que eles eram separados do mundo por conta da forma deles viverem. Então eu sabia que eles eram pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo eu tinha um misto de raiva, de frustração, porque o que estava dentro de mim me trazia esse sentimento. Então, no momento, eu, como ser humano, tinha vergonha de olhar para os crentes, nunca tinha entrado numa igreja evangélica em toda a minha vida, porque eu me achava indigno de entrar. Mas, por outro lado, eu tinha uma certa raiva dos crentes, que não era eu, era o que estava na minha vida. Porque o que os crentes fazem de mal para as pessoas ficarem com raiva deles? Eles só querem o bem de todos. E hoje eu entendo isso, porque o maior prazer da minha vida é poder compartilhar Jesus com alguém, porque através desse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eu posso dizer para essa pessoa que ela vai morar no céu. E que mal estamos nós fazendo de querer que as pessoas morem no céu? E aí as pessoas ficam com raiva. Já vê esse crente para tentar me converter, era o que eu fazia. Eu não conseguia aceitar. Se me desse um folheto, eu rasgava, sou macumbeiro, e jogava fora. E fazia cara feia para eles irem embora logo. Botava rádio alto. Uma vez eu levei uma surra no meu pai, porque eu estava debochando dos crentes que estavam fazendo uma passeata para ir para a praça onde nós morávamos, porque era um dia de festa, e eles aproveitavam para fazer uma passeata. Saía a banda toda pela rua, aquele monte de músicos, e eles cantando hinos, e eu ficava debochando e rindo e dançando as músicas dele. Meu pai me pegou um galho de goiabeira, mandou me chamar, ficou atrás do muro. Quando eu entrei, olha, foi uma goiabada só que eu ganhei. Foi muita varada de goiabada nas pernas. Porque eu estava debochando dos crentes, papai não aceitava, embora fôssemos católicos romanos. Então, veja bem, vários irmãos têm falado assim: dá seu testemunho, pastor. Muitos irmãos novos, eu nunca ouvi o seu testemunho. Eu soube que o senhor tem aí um testemunho, mas eu dizia, eu vou esperar. E eu estava aguardando já há alguns anos para poder falar aqui na igreja esse testemunho, organizando tudo. E quando esses dias o Senhor então falou ao meu coração que eu me preparasse, que eu ia dar o meu testemunho aqui na igreja, e hoje foi o dia que aprove o Senhor assim fazer. E o Senhor me deu a graça de poder organizar a minha história, toda ela ilustrada. Eu não entendi muito bem quando isso aconteceu, porque eu sempre contei a minha história falando, e pouco eu tinha de ilustrações, mas o Senhor disse, ilustra ele todo, porque hoje as pessoas, na visualização, assimilam muito mais, e elas ficam presas à história por causa da visualização. Então, Deus tem as suas estratégias, e por isso eu estou hoje passando um testemunho já assim, bem revisado, e já abrindo um parêntese aqui, para dizer para você em casa, para você que vai ouvir, não sei quando, esse testemunho, porque vai ficar gravado, para você que está aqui, nada temos contra ninguém. Não sou homofóbico, não tenho fobia nenhuma de religião de qualquer outra pessoa. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo e como Deus mudou a minha vida. Não temos intenção de falar mal de ninguém e de nenhuma religião. Política, religião e futebol não se discute, cada um com a sua, e vamos prosseguir. No final, vamos ver quem vai chegar lá. Eu espero chegar lá com Jesus, e não com futebol, e não com a religião, e nem com a política, mas com Jesus eu vou chegar. E você também, se você crer nele. Glórias ao nome do Senhor. Então, vamos lá, para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui. Muito bem. Já lemos aqui o texto, e eu quero só compartilhar com vocês algo muito importante que eu vou colocar agora para vocês ali. Já liberou aí? Vocês podem ler junto comigo o que está escrito ali? O perdão é o código de Deus que abre o segredo do coração. Assim. Deixa eu voltar aqui.
Deixa ele, eu vou por aqui. Desfaz as algemas da mágoa, lança fora o fardo da culpa e nos liberta para uma verdadeira vida pessoal e familiar. Então, eu queria que você guardasse isso que nós acabamos de ler agora, porque ao longo do tempo em que esse testemunho será contado, você vai entender por que o perdão faz essa coisa maravilhosa, como aqui vemos. O perdão é o código de Deus que abre o segredo do coração, desfaz as algemas da mágoa. Estou sem habilidade para lidar com isso. Lança fora o fardo da culpa e nos liberta para uma verdadeira vida pessoal e familiar. Veja bem, eu estava com a minha inocência em perigo por conta de um problema conjugal entre meu pai e minha mãe. Eles não estavam mais conseguindo equacionar o relacionamento deles conjugal. Problemas sérios. Vivíamos dentro de um quintal, eu estava ali conforme Adão e Eva foi criado, e vivíamos num quintal numa inocência só, mas estava em perigo a minha inocência porque papai e mamãe se separaram, estavam no momento para se separar. Somos 4 irmãos e a nossa alegria, a nossa felicidade de ter uma família completa, unida, estava em perigo. E o que veio acontecer? Meu pai e minha mãe se separaram, eu estava com 9 anos de idade. E com essa idade, eu não conseguia entender e aceitar aquela separação, porque eu estava no momento mais, assim, que eu mais precisava do meu pai e da minha mãe, porque era um momento de formação, de já sair da infância para uma pré-adolescência. E esse tempo é um tempo em que a gente já vai começando a ter uma revolução interna e também de mudanças e também de entendimento das coisas. Eu já estava bem ciente do que estava acontecendo e por isso eu comecei a me abalar, talvez até um tanto quanto mais do que os meus 2 outros irmãos. A minha irmã, é claro, sofreu também, porque ela já era uma mocinha e já tinha também entendimento, porque eu era muito apegado com a minha mãe. E com esse apego com a minha mãe, eu fui o que mais sofreu quando houve a ruptura do casamento e minha mãe sumiu no ônibus, naquela curva em que eu fui até com ela para ela ir embora de casa. E quando aquele ônibus foi embora, eu corri muito atrás do ônibus e não consegui mais alcançar, e aquela choradeira. Voltei para casa, sentei naquele quintal que vocês viram ainda há pouco, e eu queria assim, como que cavar um buraco na terra. Meus tios chegaram perto, porque todos morávamos no mesmo quintal, cada um nos seus barracos, e eu cavava buraco na terra, puxando areia e jogava para cima de mim. A minha avó ficou preocupada, e eu chorando, e eles tentaram me tirar. Era como se eu estivesse querendo cavar uma sepultura e entrar dentro dela e não sair mais. O sentimento de dor, de abandono, de tristeza, tudo misturado, eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Adolesci. E na adolescência eu já estava desarvorado pelo mundo, sem rumo. Ninguém mais já sabia dos meus paradeiros e para onde eu ia. E é isso que deixa pai, mãe, avó, seja quem foi que criou, preocupado, porque eu não tinha mais rédeas. E ali eu estava acompanhado com um certo senhor que, infelizmente, também já praticava a homossexualidade e se aproveitou da minha beleza física. Então, esse tempo foi passando e as minhas condições cada vez mais pioravam, porque eu comecei a perder a minha identidade. Porque nessa fase de 16 anos para 17, eu conheci um jovem rapaz que era filho de coronel e ele então ofereceu o seu conforto da casa, a sua amizade. Era uma pessoa que gozava de um certo status e, frequentando a casa dele, eu pude ali ver que ele era também usuário de drogas e praticava feitiçaria de um segmento religioso afro. E daí ele conseguiu me convencer que eu deveria frequentar o candomblé para ter relacionamento com ele, porque não podia ser de outra religião. E aí ele pega uma navalha e corta meu corpo e eu fico ali. Tenho essas marcas, infelizmente, até os dias de hoje. E passei a servir aquele terreiro com a minha vida mesmo.
saía para tudo quanto era canto que eles queriam. E com isso me afastei ainda mais da minha casa. E tudo que precisava era o João Carlos que estava lá. É um nome que eles dão, que a gente chama de cambono, ou outro nome tem no candomblé, que eu prefiro não falar. E daí, então, com aquela situação, ele me joga na homossexualidade através das drogas. E foi uma prática consumada, e dali para frente eu me torno homossexual, usuário de drogas, e quando a situação ficou tão complicada, eu já não tinha mais condições de chegar dentro de casa, porque meu pai não suportava olhar aquela situação. Mamãe, longe. Minha avó, cuidando de mim da melhor maneira possível, mas já na idade avançada. Os tios, cada um no seu canto, e sabe Deus o que eu passava naquele quintal. Então eu tive que começar a me afastar da família mais ainda, porque ninguém aceitava aquele tipo de vida que eu estava levando. E com isso, na influência, eu acabei conhecendo travestis no centro do Rio de Janeiro. Esses travestis, eles conseguiram me convencer de ser como eles. Essa foi a única foto que sobrou das situações que eu vivi, nessa parte eu prefiro não ilustrar, então só ficou essa quando eu estava começando a sair do meu trâmite de feições masculinas para feições femininas. E isso eu fazia escondido da família, porque eu já tinha amigos em outros lugares em que eu podia ser acolhido e dormir por lá, então a família já não sabia mais quase nada a meu respeito da minha vida pessoal. E nesse momento de vivência no meio de travestis, no centro do Rio de Janeiro, eu estava numa condição tão ruim que me deram um nome de guerra, eu passei a ser chamado com aquele nome. Quando eu voltava no bairro, de vez em quando estava lá, eu já estava morando sozinho num quarto, e quando chegava em casa, passava pela rua do meu pai, os amigos do papai chamavam ele e diziam: mas o teu filho está dando para essa vida. Porque naquela ocasião travestis, homossexuais não se criavam em subúrbio. Hoje virou moda e a gente não pode nem olhar para eles, que senão dá processo. Então, quando eu saía de casa, muitos no bairro me jogavam pedras, me atiravam pedras. E eu olhava para trás, eles se escondiam rindo atrás dos muros, para eu não saber quem estava me apedrejando, e eu saía acelerado, ia mais rápido para não ser atingido mais uma vez com mais uma outra pedra. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para vocês que aqueles que me atiravam pedras lá no meu bairro, onde eu morava, em Cordovil, são os que me pedem para orar por eles hoje, porque Jesus entrou na minha vida, transformou o meu ser, restaurou meu caráter, me deu uma nova vida, e hoje eu posso dizer que verdadeiramente o Senhor é Deus, porque entrei em casas lá de pessoas doentes, e o Senhor curou, e eles passaram a ter respeito àquele homem que antes ninguém nem conseguia olhar. Esse Deus, ele faz essas coisas, ele tira a gente da lata de lixo, do lixão, enfim, do monte de lixo, como está escrito. E nessa vivência, a afetividade de família eu não tinha mais. O apoio dos parentes eu não tinha mais. E isso me causou um dano muito grande dentro de mim. E daí eu acabei, numa situação dessa, tentando o suicídio. Nessa tentativa de suicídio, a minha vida foi perdendo sentido, e eu já tinha buscado em muitas outras religiões algo que pudesse preencher o vazio que havia dentro de mim. Mas a cada uma religião que eu adentrava, que eu era doutrinado, que eu aprendia as práticas, nada me completava, nada preenchia. E essa tentativa de suicídio foi o ápice quando eu ouvia vozes para dizer: você não serve para mais nada, ninguém acredita em você, você não tem nada, você não construiu nada, o que você fez? Olha aí a sua vida como é que é. Olha, para você só mesmo a morte, para você acabar com tudo isso, esse sofrimento, se mata. E eu ingeri mais de 60 tipos de remédio para morrer. E quase fui. Só não morri, porque Deus tinha um plano na minha vida, e eu creio que este plano é estar aqui hoje para contar para você o que Ele fez na minha vida, contar para você como Deus transformou o meu ser, e a capacidade que Ele tem de fazer algo por você também nesta noite. E assim então, queridos, no momento em que eu consegui sobreviver à questão do suicídio, eu então
busquei, como autodidata, uma profissão e me tornei um cabeleireiro famoso. Nesta profissão de cabeleireiro, eu comecei a ganhar dinheiro e ficar muito conhecido porque eu maquiava noivas, eu era especialista em penteados para noivas e maquiagem para noivas. E por conta disso, eu ganhei troféus, vários jornais tabloides do bairro, na Ilha do Governador, faziam entrevistas comigo, eu dava aula para quem quisesse aprender, eu tinha uma técnica de maquiagem exclusiva minha, que eu aprendi com a ponta do dedo, porque eu era autodidata, eu não conhecia pincéis, eu não sabia como é que fazia maquiagem, eu precisava lutar, eu precisava vencer, eu precisava ter dinheiro, eu precisava ter alguma coisa que eu pudesse me valorizar. E daí eu aprendi um esfumaçado com o dedo que ninguém conseguia fazer. E ganhei muito dinheiro com isso, e fiquei muito conhecido nessa área da estética, beleza facial e a vaidade feminina. Me ajudou bastante. E nesse auge da fama de cabeleireiro, eu pude comprar muitos bens materiais, e entre esses bens materiais, uma moto CB400, que por onde eu passava as pessoas queriam fotografar, porque na época foi uma das motos mais bonitas do Rio de Janeiro, vamos colocar aí há 45 anos atrás, quase 50. E então, queridos, eu ia para um lado, para o outro, viajava com a moto, estava indo muito bem, já tinha carro, moto, fama, dinheiro, amigos na praça, farreava para tudo quanto era lado, mas, apesar de ser famoso e conhecido, a solidão, a tristeza, o vazio, o abismo que estava dentro de mim, não conseguia nada suplantar, nem o dinheiro que eu ganhava, porque não era pouco, ganhava muito dinheiro. E nesse auge da minha vida materialista, eu cheguei à conclusão de que a miséria custa caro, porque um cigarro de maconha não está barato. E é uma miséria que custa caro, porque tem gente morrendo por causa de um cigarro de maconha que vai comprar ou vai em algum lugar. 1 grama de cocaína não está barato. Quantos estão presos por conta de ter sido pego? Um despacho na encruzilhada não está barato, não. Ou você pensa que olha, você tem que pagar muita coisa para até chegar, colocar tudo ali na encruzilhada. Tem muita gente botando dinheiro no bolso até você pagar para botar ali o frango, a galinha, a farofa na encruzilhada. E sabe quem vai comer aquilo tudo ali? Não é um inimigo, não, porque espírito não come nada. É o cachorro vira-lata que vai passar lá depois. É o mendigo, o cracudo que vai passar de manhã e vai ver aquela mesa, aquela toalhinha lá vermelha na encruzilhada com aquele... ele vai mandar para dentro. Pelo menos está prestando para alguma coisa, né? Urubu. Então, queridos, eu estava nessa. E ai de quem falasse mal da minha religião. Eu eu ficava irado mesmo. Eu dizia que eu tinha convicção daquilo que eu queria. E se falasse mal do homossexualismo, então aí é que eu ficava bravo. Eu era um militante gay daqueles que eu defendia, dizia, homossexual é que vive. Esses caretas aí, esses heterossexuais, não sabe nada. Casar, ter filho, eu que vivo, eu saio, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou para onde eu quero, eu cheiro a hora que eu quero. Eu era assim, na verdade, eu não era livre, eu era desembestado. Porque a pessoa desembestada, ela não tem mais cabrestos, freios, ela não obedece a pai, a mãe, a ti, ninguém vale nada. O sentimento de amor é zerado. Não ama ninguém, não tem amor a ninguém, mas a si próprio. E isso aconteceu comigo. Esse homem que vocês têm visto aqui ao longo dos anos, são 20 anos dentro dessa igreja, que abraça um, chora pelo outro. Esse sentimento que Cristo colocou, restaurou no meu coração, porque quem era eu não abraçava ninguém, eu tinha nojo das pessoas, até mesmo de doente em um hospital, não entrava em hospital, não. Olha que ponto eu havia chegado, mas estava lá no lixão do pecado no mundo, no lixão da religiosidade pagã, que não agrada a Deus, que ofende ao próprio Criador. Porque você dizer que a entidade X é o dono da mata, a entidade Y é a dona do mar, que isso? Do Senhor da Bíblia, o Senhor, Deus da criação, é a terra
e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele está. Ponto final. Quero ver se alguém vai falar alguma coisa a mais. Não tem como falar. Só tem que ser muito, tem que estar com muita tapação, igual o burro que anda com aquele coisinha para o lado, para não desobedecer quem está com as rédeas sobre ele. Eu era um burrinho. Eu era cavalo de Satanás. Porque quando ele me tomava lá, ele mandava recado. Diz para o meu cavalo que eu quero isso, isso, isso. E eu era cavalo mesmo. Durante muitos anos eu fui cavalo de Satanás, até o dia que Jesus deixou ele a pé, porque agora eu não sou mais cavalo do diabo, sou ovelha do rebanho de Jesus. Oh, aleluia! Então, meus queridos, no auge da minha vida materialista, eu cheguei à conclusão de que a miséria custa caro, porque eu era corpólatra, dinheirólatra, carrólatra, motólatra, roupólatra, era muita olatria. E nesse auge da vida materialista, eu cheguei à conclusão de que o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão o levará no caixão lá para o cemitério, mas de lá para frente, o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue o seu juízo? Não se preparou quando era preciso, ainda em vida, adorar a Deus e abster-se do mal? Agora, depois que morre, não adianta preces nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama e espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode lançar? Procure, enquanto é tempo, aceitar a paz. Se morrer perdido, não terás jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre lhe obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos. Um leva ao céu e o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este breve recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens e este é o meu dever, a pura verdade, a palavra de Deus, a todos falar. Glória a Jesus. E no auge da minha vida materialista, pensando que estava indo bem, muito longe, de repente, um acidente de percurso. Acabei deixando isso acontecer, porque poderia ter sido de uma outra forma. Eu sempre ouvia os crentes falando assim: fulano não veio pelo amor, vem pela dor. Eu não entendia nada do que era isso. Agora eu entendo. Um grave acidente estava por acontecer, e novamente eu tapei aqui, e ali eu estava na estrada de Furnas, e veio um carro em alta velocidade em sentido contrário, bateu de frente à minha moto, e ali os bombeiros passaram e me levaram para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não tinham recursos para me atender, porque era um hospital apropriado para afogamentos, e então me transferiram para o hospital Miguel Couto, no Leblon. No traslado de um hospital, aliás, no traslado do acidente na estrada de Furnas até o hospital Lourenço Jorge, eu peguei muito vento no transporte. Eu estava eles tiraram o capacete da minha cabeça e estava perdendo muito líquido encefálico e o nariz estava quebrado e o sangue estava sufocando o meu rosto. E então, quando eu dei entrada no hospital, eu já estava com cabeça e pescoço inchando. E eles já estavam vendo que eu estava com pneumoencefalia. E isso aí é gravíssimo para um acidente na cabeça, por causa da meningite. Então, quando foi 10h30 da noite, minha família, avisada pela polícia, chegou até o local do hospital. O médico, então, que estava dando o plantão naquela noite,
A família toda preocupada, perguntou na portaria, deu o meu nome, porque tinham 2 acidentados de moto. Um chamava-se José Carlos e eu era o João Carlos. E eles então falaram, olha, são 2 acidentados, um já está no centro cirúrgico, porque os médicos estão vendo que há condições ainda de sobrevida, mas tem um outro que ele está ali. E era eu estava na enfermaria. Eles deram um alinhavo no nariz, alinhavaram a minha perna, vai morrer mesmo para que dar ponto bonitinho, direitinho. Então, foi preciso depois fazer a plástica no rosto, porque eles deram aquela alinhavada e me deixaram. Vai morrer, está perdendo o líquido encefálico, está todo inchado, a cabeça já cheia de hematomas, o pescoço e a cabeça já estava uma coisa só. Não vai dar para salvar, esse aí não tem mais jeito. Então, eles aconselharam a família que fosse para casa, não podiam ficar comigo. E aguardasse uma comunicação por telefone. Minha irmã foi para sua casa, meu pai, meus irmãos, todos na mesma casa, que ela tinha telefone, e ali aguardavam à noite o telefone tocar. Pela manhã, quando a minha irmã ela resolve ir para o hospital com meu pai para ver como eu estava, ela então pergunta como estava o estado de saúde do rapaz acidentado de moto. E naquele momento, no saguão do hospital, aquele comentário de um que tinha morrido e tinham famílias de lá também, pessoas chorando. E daí eles ficam sabendo que o José Carlos, aquele jovem também acidentado de moto, não resistiu e faleceu nas primeiras horas da manhã. E o João Carlos, que os médicos falaram que ia morrer naquela madrugada, está vivo aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Salmo 118. E meus queridos, ocorreu que quando a minha mãe soube do meu acidente, ela era separada do meu pai, morava lá para dentro da Baixada Fluminense e morava com outro companheiro. Quando ela soube do meu acidente, ela saiu de casa com a roupa do corpo, chorando muito. Ela era um bandista, pensando em procurar imediatamente o terreiro. Mas quando ela passou em frente a uma igreja evangélica, o povo estava orando, tinha um círculo de oração, mulheres de Deus ali orando, e ela chorando, entra dentro daquele templo, pedindo oração pelo filho dela que estava desenganado à beira da morte num hospital acidentado. O pastor levantou um clamor com aquelas irmãs e ainda disse, vamos orar, porque esse jovem ainda vai entrar dentro dessa igreja para dar um testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu, meus queridos. Um milagre ocorreu na hora da oração. Lá no hospital, eu estava saindo do estado de coma subitamente, sentei na maca, olhava, perguntava o que estava acontecendo, perguntava que dor era aquela que estava na minha cabeça, que líquido era aquele que estava descendo pelo meu nariz, é um líquido cor-de-rosa que saía da parte encefálica. E quando um médico ouviu eu falando e querendo descer da maca, eu quero ir trabalhar, eu ainda falava assim. Ele me deitou depressa e chamou um outro e juntou aquela junta de médicos. O que você deu para ele? Como é que vocês conseguiram reanimar? O que vocês fizeram? Ninguém tinha resposta. Um desses médicos, ele chegou a dizer, isso só pode ser um milagre. Aleluia! E esse médico que disse que só podia ser um milagre, ele era da Igreja Batista, da Primeira Batista do Rio de Janeiro. E quando eu fui dar um testemunho para jovens, lá no encontro de jovens da igreja, que eles faziam lá na Tijuca, ele estava lá naquele dia como de plantão para cuidar se alguém passasse mal. E fizeram uma surpresa, quando eu comecei dando o testemunho, quando terminei o testemunho, a juventude ali impactada, o líder falou assim, João, nós temos uma surpresa para você. E eu falei, que surpresa? Aí ele falou, entra, doutor fulano. Aí veio aquele médico, eu não entendi, mas ele veio andando, era um salão pequeno, só tinha ali uns 50 jovens, mais ou menos. Ele veio e me abraça, e quando ele me abraçou, ele disse assim, eu sou o médico que te operou. Eu falei, meu Deus, foi muito lindo aquele dia. Ou seja, ele fez parte da equipe que me operou. E ele então virou-se para todos que estavam ali e disse assim, tudo que ele falou é verdade e mais o que eu vou falar agora que ele não sabe.
Aí ele começou a contar a minha condição física. Ele foi então falou, ele estar aqui hoje falando, são vários milagres que eu quero contar para vocês. Ele começou a falar como médico, do que poderia ter acontecido comigo se eu vivesse, e que tudo contribuía para eu morrer. Continuando o testemunho, era um grande milagre que acontecia naquele momento, dentro daquele hospital, mas não era o maior dos milagres, porque enquanto o grande milagre físico acontecia dentro do hospital, o milagre dos milagres, o maior dos milagres acontecia na mesma hora, mas era lá naquela igreja. Minha mãe estava aceitando a Jesus como Salvador, a minha mãe estava abandonando os ídolos e se rendendo aos pés do único que é digno de receber honra, glória e louvor, porque deu a vida dele por ela e por mim. Oxóssi não dá vida por ninguém, Ogum, Xangô, essas coisas aí, mas o Deus que nós conhecemos da Bíblia foi capaz de dar o único filho dele por nós. Olha, esses outros até pedem o filho dos outros para ser entregue lá para sacrifício, eu sei, mas o nosso não, o nosso Deus foi o filho dele. E meus queridos irmãos, já para ir começando a terminar esse testemunho, eles então fizeram ali me levaram para o centro cirúrgico. Bom, sobreviveu, mas quando eles fizeram os exames, constataram que eu estava com a meningite. Então eles chamaram a família. Eu tenho ali o laudo do médico que fala do meu acidente, que é assim, tem bastante coisa ali para se falar, que eu tive traumatismo crânioencefálico, com fratura de crânio, traumatismo grave facial com fraturas múltiplas e complexas da face, fratura de maxilar Lefort 3, que é a chamada fratura piramidal, que é órbita, alvéolo e dentário, dentário e mandíbula. Céu da boca, tudo quebrou. Fratura cominutiva de órbita em malar direito e esquerdo, fratura de nariz e fronto-etimoidal, fratura do rebordo alveolar da maxila, feridas múltiplas cortocontusas na face, contusão, edema e cicatriz cortocontusa no joelho e perna direito. Esse é o laudo do médico. E depois teve o laudo da meningite, porque aconteceu o que eles esperavam que não deveria acontecer. Eu peguei a meningite no hospital e tenho ali o laudo. Nessa época eu tinha plano de saúde, fui transferido para a Beneficência Portuguesa e lá eu fui cuidado pelo doutor Vinícius Augustinho Alba. Esse foi o cirurgião plástico, eu já tinha passado por outros cirurgiões, inclusive Paulo Niemeyer Filho, para a parte cerebral. E então, meus queridos, quando eles fizeram essa cirurgia, fiquei um mês mais ou menos internado, e no dia que eu tive alta, eu voltei para casa com esse capacete cirúrgico e fiquei mais um mês com esse capacete na minha cabeça. Chama-se capacete Costa Pitangui. São 3 parafusos atarrachados no crânio, um ferro espetado pelo rosto, nas laterais, que talvez de longe você não veja, e ele puxava, dava sustentação as peças que eles tinham introduzido. Eu fiquei 33 dias sem poder falar, comer, chorar, sorrir e dormir, porque eram muitas dores, 24 horas, que só era controlada por remédio forte, mas ele já havia dito que chegaria num ponto do processo que a dor não ia mais ser sanada por medicamentos, mas que eu tinha que aguentar. Isso foi muito doloroso, porque realmente no 16º dia eu já não suportava mais as dores. E faltava ainda 14 dias para ser tirado os ferros da minha cabeça. Não vem pelo amor, vem pela dor. Aí eu comecei a entender o processo. O que os crentes falam. E olha quantas oportunidades Deus te dá. Quantas oportunidades Deus dá para cada um que reluta, que recalcitra no erro. São os recalcitrantes, aquelas pessoas que tira dali, traz para cá, limpa, arruma, cuida, põe curativo na ferida, alimenta. Agora você promete que não vai mais? Prometo. A gente vira as costas, volta para lá. A Bíblia diz que é a porca lavada que volta para o despojadouro de lama. Só que nesta noite Jesus não está querendo cuidar de porcos, Ele quer cuidar de ovelha. Deixa a porcaria de lado e deixa Jesus entrar na tua vida para transformar você de porco para ovelha. Vale mais ser ovelha do que porco. Porque porco não entra no céu, mas ovelha entra. E meus queridos irmãos, quero dizer para você
que quando... Olha, eu não programei esse testemunho para essa noite, foi Jesus quem programou. Sabe por quê? Quem estaria pregando aqui hoje era o presbítero Eduardo, com aquela série de estudos que ele está fazendo sobre escatologia e família. Mas ele ficou doente, ele ficou muito... A garganta dele ele não conseguia falar. Ele mandou uma mensagem para mim de manhã, um áudio que ele não conseguia falar. Eu falei, Jesus, e agora? Como vai ser? E comecei a orar. Falou, Senhor, quem tu vai chamar? Eu tenho lá o pastor Jeconias, eu tenho o pastor Sérgio, tenho o presbítero Alex, tenho o pastor Denilson, eu tenho lá o pastor Cristiano, eu tenho lá o pastor Claudemir, que está chegando agora, tenho o pastor Marcílio. Eu comecei a botar a lista, né? Igual eu faço, sempre quando eu vou orar para o Senhor, para o próximo mês, me dizer quem é que vai pregar e que dia. Aí, estou pensando que queria logo dar uma resposta, né? Eu ainda fazia assim, anda Jesus, porque o tempo está correndo, né? Foi em cima da hora, assim, ou já no domingo. O Senhor disse, é você que vai pregar hoje. Eu falei, meu Deus, e como vai ser? Eu vou ter que correr. Ontem eu tive que dirigir um culto, me preparei para celebrar um casamento. E aí, em oração, o Senhor disse, dê o seu testemunho, você já sabe. Eu falei, é verdade, Senhor, eu já sei dar o testemunho. Eu só não sei converter ninguém, mas o Espírito Santo sabe. Aleluia! Então, meus queridos, saí do hospital, a minha irmã tira a foto. Isso é para você nunca mais andar de moto, tá? Que eu vou tirar esse retrato. Vão ali para o quintal. Eu lá fiz a pose, com a cabeça cheia de ferro. E ali tirou a foto. Muito bem. Aí nessas fotos ela guardou. O dia que ele voltar a andar de moto, eu vou mostrar para ele. Ele não vai mais andar. Mas o alvo do Senhor era outro. Quantas coisas você faz, você guarda, que você não sabe para que vai servir um dia. Deus, Ele tem um plano com cada um de nós. Tem com você também. Olha, você sabia que a tua história de vida, ela mesmo sendo tirada da lixeira, ainda tem alguma coisa que aproveita? Por isso tem catadores de lixo por aí. E é por isso que tem crentes evangelizando no mundo. Aqui nós temos também evangelismo, e a gente sai, e quantos voltam dizendo, Jesus, olha aqui, esse aqui, até crentes desviados a gente encontra pelas madrugadas. E olha, tem que agradecer muito, porque se um dia alguém chegou para você e falou assim, olha aqui moça, sai daí, não fica aí não, rapaz, vai embora, rapaz. Isso aqui é para você não, rapaz. Vai embora. E quando aparece um crente que chega para lá numa pessoa que está usando droga, está fazendo macumba na encruzilhada, sabe Deus aonde, e ainda recebe uma repreensão de um crente, agradeça, porque são anjos que o Senhor coloca na tua vida, nos becos da madrugada, para te ajudar. E meus queridos, eu fui na igreja dos crentes para agradecer as orações. Eles estavam me esperando, depois que eu tirei os ferros da cabeça, 10 quilos mais magro. Mas Satanás sabia, o inimigo, ele fica na espreita para ver como é que o que você conversa, porque quem é dele, ele conhece. Ele sabe o que gosta, o que não gosta. E eu, como não era ainda de Jesus, e quando não é de Jesus tem que ser de alguém. E quem não é de Jesus, o inimigo vem e fala assim, pode ser meu. Porque o mundo está no maligno. Então, o que aconteceu é que quando eu estava prontinho para ir para a igreja, para agradecer as orações, eu ia bem devagarzinho, que eu estava 10 quilos mais magro, já era magro assim, perdi 10 quilos. 2 homossexuais chegaram na minha casa. João, vamos para a boate. Viemos aqui para buscar você. Ah, meu amigo, você sofreu tanto. Você merece se divertir para esquecer o que você passou. E eu, na carne, na cegueira, aceitei. Mas eu disse para eles, só tem um porém. Eu tenho um compromisso na igreja dos crentes, perto aqui de casa, que eles oraram por mim. Eu quero ir lá para agradecer as orações. E marcou hoje. Ih, João, para com isso. Tu vai virar negócio de Bíblia? Não vou ser crente não. Que? Eu só vou lá para agradecer, porque eles oraram por mim. Eu não tenho, fica chato, né? Eu passar em frente à igreja deles, eles me ver, não posso fazer isso. Eu vou lá. Então a gente vai com você.
entra aqui no carro. E de lá eu levo você, a gente vai para a boate. Só que tem um detalhe, eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, vocês ficam dentro do carro, eu entro, agradeço, eu vou ficar no assombro no máximo 10 minutos. Agradeço e entro no carro, vocês me levam lá para onde vocês quiserem, que eu quero esquecer o que eu passei. Entrei na igreja dos crentes, e a acolhida, e vem um me abraça, e vem uma senhorinha, chora quando me viu, você é aquele jovem que caiu da moto, olha, nós oramos tanto por você, nós jejuamos por você, e eu comecei a me sentir valorizado. Peraí, jejuou por mim? Quem sou eu? Vivendo num monte de lixo do lado de fora, e tem alguém que se importa comigo aqui dentro? Não era nem digno de entrar nessa porta. E veio um e orando e tal, e daí eu fui constrangido a ficar mais um pouco. E fui ficando mais um pouco, até que chegou a hora da mensagem da palavra de Deus, quando o pastor pregou a palavra, que falou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era esse perdido. Quando foi dito que Deus ele tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentado ao lado dos príncipes, eu era esse. Eu falei, aí irmãos, eu não resisti. Quando foi feito o apelo, quem quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quem quer hoje sentar-se no colo do Senhor, só pegando o colo, não são as mãos e cuidar de você como se uma mãe cuida de um bebê? Levante a sua mão. Eu levantei a minha mão, eu não resisti. E quando eu levantei a minha mão, o céu se abriu, aleluia. Eu fui o único que aceitou Jesus naquela noite e produziu frutos a 100 por 1. Porque Deus não se impressiona com quantidade. 500 almas naquele culto, 50. Não fica contando das almas não, porque as almas não são tuas, é do Jesus. Não fica, preguei, 10 almas se renderam. Não fica contando quantas almas se renderam não, porque Jesus fica aborrecido. As almas são do Senhor. Você sabe se aquelas 10 vão prevalecer, vão ficar na igreja? Você não sabe. Prega a palavra e sai, vai embora. Vai, ajoelha, depois agradece, Senhor, obrigado que tu me usou hoje. Amém. Então, meus queridos, aceitei a Jesus como Salvador. Aí vocês perguntam, mas os amigos? Onde? Eu esqueci, vou falar isso mesmo. Os amigos que eu tinha dito para eles que ficassem lá fora, que em 10 minutos eu voltaria para falar com eles, eles sumiram, foram embora. E eu estou até hoje aqui, há 36 anos dentro da igreja. Muito obrigado, agradecendo a vocês, porque vocês oraram por mim. Aleluia! Não consigo sair mais, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não consegue viver. E meus amados irmãos, Deus fez a obra maravilhosa na minha vida. Eu aceitei a Jesus, desci as águas batismais, fui batizado, e depois então desse milagre do novo nascimento, minha vida foi transformada, minha identidade sexual restaurada, e Jesus me deu uma rosa do jardim da casa dele. Aleluia! Fiquei noivo. Aí foi no noivado, na casa dela, e daí então veio a minha flor, minha rosa, que o Senhor me deu, eu me casei com ela, e é uma rosa, queridos, que eu não troco por nenhuma margarida. Eu só estou falando isso aqui porque aqui dentro eu sei que não tem nenhuma margarida, só tem, porque eu falei isso numa igreja, que a minha rosa eu não trocava por nenhuma margarida. O pastor fechou a cara, e eu senti que ele ficou meio triste. Eu falei, Jesus, será que eu falei alguma coisa que não podia? E aí, depois do final do culto, ele disse, irmãos, o irmão João falou aí muito bem, ele falou certo, que ele não troca a rosa dele por nenhuma margarida, mas eu quero dizer para vocês que eu também não troco a minha margarida por nenhuma rosa, entendeu? A mulher dele se chamava Margarida, eu não sabia, irmão, se eu soubesse, eu não tinha falado. Nos casamos na Assembleia de Deus em Cordovil. Foi um matrimônio segundo o coração do Pai. O coral Vozes Angelicais, do qual ela cantava, estava lá atrás. E sabe o que eu fiz para conquistar ela? Eu pedi para cantar no coral, e eu sou desafinado, que vocês já sabem. E eu fui para o coral. Quando eu abri a boca para cantar, era um desafino que eu ficavam assim, mas esse irmão,
Aí, pessoal, não fala nada não, que ele é novo na fé, né? Senão ele pode desviar, deixa ele. Cantava, parecia uma taquara rachada. Mas é porque eu estava querendo casar com uma menina do coral. Depois eles entenderam, e o maestro falou assim, João, você só veio aqui, né? Pescou a nossa rosa, colheu a nossa rosa, né? Eu falei, porque depois nós passamos a viajar fazendo a obra do Senhor. E esse casamento foi um casamento segundo o coração de Deus. Deus aprovou, Deus abençoou. E nasceu João Felipe. É o 4º milagre na minha vida. O João Felipe nasceu e nós então apresentamos ele ao Senhor. E foi uma alegria muito grande para nós. Depois do nascimento dele, o pastor da igreja me chama e fez a minha ordenação pastoral. Ali estavam todos os candidatos da igreja matriz e eu ali no meio daqueles príncipes do Senhor. Meu Deus! Senhor! Olha, eu quero dizer para você uma coisa, não é privilégio só meu não, é privilégio para você essa noite também. Se você ainda não faz parte do hall de príncipes do Senhor, Deus tem uma obra na tua vida, e Satanás sabe disso, ele vai, puxa você, e tem uma guerra, uma luta do Espírito Santo com o Espírito das trevas, mas vai prevalecer o Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. E eu pude celebrar o casamento do meu filho. Vocês sabem o que é isso? Eu ir lá na igreja que ele foi para o Rio estudar música, aí encontrou a Rebeca, e lá ele acabou, né, os dois casando, e ele me convidou para celebrar o casamento dele na igreja dele. E aí estamos nós no dia da festa. E o Senhor me abençoou para escrever um livro do qual eu conto essa história com mais detalhes, porque o tempo é curto, o dia em que nasci de novo. E esse livro, ele transforma vidas, tem muitas vidas sendo edificadas através dele, e o Senhor, ele disse que eu ia além fronteiras, mas eu fui além fronteira através do livro, que foi traduzido para o espanhol e se tornou e foi premiado o melhor livro do ano na categoria biografia e autobiografia pela Associação Brasileira de Editores Cristãos. E então, queridos, o Senhor me deu um ministério. Depois de tudo que Ele fez, não precisava mais, mas Ele disse, eu vou te abençoar, eu vou colocar um rebanho para você cuidar. E aí o Senhor colocou o rebanho. Eu ia dar testemunho em várias igrejas, mas nunca imaginava que um dia eu fosse ser pastor. Mas eu falava para minha esposa assim, eu ia numa igreja batista, presbiteriana, de Nova Vida, Assembleia, Metodista, e cada uma eu via um bocadinho das coisas boas e retinha para mim, que o apóstolo Paulo disse para reter o que é bom. E eu dizia, Jesus, se um dia tu quiser me fazer ser um pastor, e me colocar um rebanho para eu cuidar para o Senhor, eu vou querer que a minha igreja, que a igreja que eu vou pastorear, tenha a cultura dos presbiterianos, a organização dos batistas, o fervor dos assembleianos e os louvores de Nova Vida, da comunidade, enfim. Aí comecei a falar para Jesus, cada uma da igreja, o que eu via de bom, o que eu gostaria que um dia tivesse. E nasceu a Pedra Viva. Ela tem hoje um bocadinho de cada uma. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, então, aí me deu um rebanho para conduzir para Ele até aquele grande dia. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou ler para você. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável. Deixa eu ler daqui que fica melhor para mim. Não há casamento saudável. Deixa eu ler, continuar lá. Decepcionamos uns aos outros. Por isso não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece,
O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria, a libertação do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. O perdão é o código de Deus que decifra o segredo do coração, desfaz as algemas da mágoa, lança fora o fardo da culpa e nos liberta para uma real vida pessoal e familiar. E agora você vai vendo aí a foto com a minha família completa, que naquela primeira que eu comecei era eu sozinho. Então aí está a minha família, juntos, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu quero primeiro, antes de passar essa imagem aqui bem forte, chamar a minha esposa, a minha Rosa, e apresentar para quem não conhece a minha esposa. E o Senhor, Ele é glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se o João Felipe estivesse aqui com a Rebeca, certamente também chamaria, mas ele está servindo ao Senhor ali na igreja dele no Rio de Janeiro, a Igreja Fé para Todos, na Avenida Suburbana. E aqui está a minha esposa, que eu quero apresentar, que também pastoreia junto comigo. E essa é a Rosa, que eu não troco por nenhuma margarida. Paz do Senhor para a igreja. Estamos fazendo a obra do Senhor, estamos felizes nessa noite por esse trabalho tão maravilhoso. E o Senhor também me preparou para estar na vida do meu amado marido, né? Me colocando na vida dele para estar ajudando, cooperando e trazendo mais pessoas ao encontro do Senhor. E eu sei que nessa noite o Senhor também vai salvar muitas pessoas que estão aqui e também que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E dizer para vocês, continue a batalhar, a orar e a acreditar que alguém que você está orando pode mudar. Porque o Senhor mudou a vida do nosso amado. E também pode mudar a vida de quem está precisando, necessitado nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Veja bem, quantas coisas erramos, quantas coisas fazemos que não éramos para fazer, mas não sabíamos como não fazer. Isso porque a estrutura da família da onde nós nascemos e fomos criados sofreu algum tipo de abalo. Tem filhos que sofrem com os abalos da vida conjugal dos seus pais, porque o pai bebe, ou a mãe usa droga, ou são ligados a tipos de ocultismos e feitiçarias e outros também com outras tantas coisas. E aí a gente vai crescendo num ambiente hostil, num ambiente difícil. Mas eu quero dizer para você que a gente não tem como também transferir culpa. Os meus pais foram culpados. Enquanto eu não sabia que eu vivia naquela vida, que a droga ia me consumir, ia acabar comigo, que eu servindo aos entidades lá daquelas religiões, eu poderia morrer sem salvação e tantas outras coisas. Enquanto eu não sabia desses fatos,
os meus pais eram, sim, responsáveis por tudo que estava acontecendo comigo. Mas no momento em que eu comecei a entender que a homossexualidade é algo contrário àquilo que Deus estabeleceu quando criou o homem e a mulher. Deus criou o homem macho e a mulher fêmea, e o que passar disso é de procedência do maligno. Então, no momento em que eu descubro que a droga e tantas outras coisas que podem me fazer mal, eu passo a ser responsável pelas minhas próprias atitudes e pelo meu próprio destino e escolha. Já não é pai e mãe. Principalmente quando eu me torno um adulto a partir dos 18 anos. Quantos anos a gente fica batendo cabeça em tanta coisa, e se arrebentando em tantas coisas? Eu me precipitava em muitas coisas, caí em muitos abismos. E quero dizer para vocês que os meus pais se separaram por questões de circunstâncias e também por ação maligna nas raízes da família, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, era separada do meu avô. Meu avô tinha uma outra mulher. Minha avó, ela terminou a vida dela sozinha. E olha quantas coisas vão acontecendo de geração a geração que precisa ser quebrada, como foi quebrada na vida do meu filho. Meu filho nasceu dentro da casa do Senhor e está criado na casa do Senhor, casou virgem com uma moça virgem e estão servindo ao Senhor. Isso é uma honra que nós resgatamos da nossa família para o Senhor, como também a minha irmã Valéria, com toda a sua casa servindo ao Senhor, como a minha sobrinha que vai se batizar aqui no 1º domingo de junho, e assim vai. Olha quanta coisa agora, através de um momento que Deus, Ele intervém na nossa história, Ele começa a mudar e restaurar, não só nós, mas a todos que estão ao nosso redor. Deus não vê a hora de fazer isso através de você. Enquanto Satanás tantas vezes usa para destruir, Deus quer usar para você dar vida às pessoas, você ser uma fonte de vidas, como eu hoje sou e a minha esposa ao meu lado. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.